Buenos dias, turminha do 7º ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é miércoles e hoje é dia do quê? Classes de espanhol, né? Vamos lá então? Turminha, para a aula de hoje, vai ser trabalhada a página 80 da apostila de vocês, tá? Vou trabalhar essa página. O que se trata, né? Vamos lá. A página 80 é Cultura e Nação. Nós vamos falar de deportes. O que é deportes? Esportes, né? A gente vem trabalhando nessa apostila desde o começo do ano. O tema aí, esportes, né? Nós aprendemos sobre alguns esportes, né? Aprendemos também falamos um pouco sobre as Olimpíadas, né? Aprendemos também vimos, né? Sobre a vida do Maradona. Nós vimos também sobre a cultura brasileira, né? Um esporte que é divulgado aí mundialmente, o futebol, né? Futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro. Então, a aula de hoje, né? Dessa página 80, que é Cultura em Ação, a gente vai falar sobre deportes, tá? E aí, como eu havia dito, vamos falar um pouco do Brasil, né? Vocês vão perceber aí, né, que você tem um guia de esportes aí, né? Nós temos aí alguns países, como Cuba, Colômbia, Venezuela, Porto Rico, República Dominicana, Equador. E vamos dar um foco, né, aqui ao Brasil, que é vamos falar um pouco do futebol brasileiro, né, que é um dos esportes mais populares aqui no Brasil. Claro que nós temos outros esportes, porém, o mais popular é o futebol, né? Eu vou perguntar para vocês, vocês aí, né? Qual é o seu esporte preferido? Vocês têm aí um esporte preferido? Qual é? Aqui no Brasil, né? O futebol é um dos esportes mais populares. Você sabe como ele foi criado? Ele não é brasileiro. Vocês sabiam? O futebol, ele foi criado, né? Foi trazido da Inglaterra, o Brasil, pelo Charles Miller. O Charles Miller, ele é considerado o pai do futebol. Ele foi para a Inglaterra aos 9 anos, né, para poder estudar. E lá ele aprendeu a jogar o futebol. E aí, em 1894, ele retornou ao Brasil e quando retornou para o Brasil, ele foi trabalhar, né, numa companhia inglesa de ferroviária. E aí ele tinha lá bola, uniforme, né? E ele começou a praticar esse esporte, né? Aí ele apresentou os conjuntos de regras e assim ele difundiu o futebol. E até hoje, né, aí um dos esportes, uma das grandes
né? Paixão de muitos brasileiros. E aí, o que vocês acham, né? Dos nossos países aqui vizinhos? Você acha que eles adotaram o futebol como esporte predileto deles também? Então, a aula de hoje vai ser uma pesquisa aí, né? Vamos conhecer um pouco mais dos nossos vizinhos, conhecer um pouco mais da cultura deles, e dentro dessa cultura, hoje a gente vai ver um pouco mais a preferência aí, né? O esporte predileto de cada país aí, o esporte popular, né? E aí tem um destaque, né? Nesse esporte, nesse país. Aqui, ele trouxe alguns, né, ícones aí do esporte brasileiro, do futebol, né? De todos os tempos. Então, ele menciona vários jogadores aí que passaram pela seleção brasileira. Mundialmente, o mais conhecido é o Pelé. Não tem um país que você não vá visitar como turista ou morar, seja. Primeira coisa, quando você fala que você é brasileiro, ele fala futebol e Pelé. Então, Pelé é o jogador, né, o jogador mais conhecido. Depois a gente tem o Ronaldinho, né, o fenômeno, depois vem o atual aí, né, o Neymar, mas o Pelé não tem um lugar que você não vá que não conhece, que não fale, né, que conhece o Pelé. Então ele realmente é um jogador aí mundialmente conhecido, tá? Sabemos que a gente também tem alguns, né, deportistas, futebolistas aí, conhecido como Maradona, que é da Argentina, né? Conhece também tem o Piqué, que a gente já viu, né? Que é o marido da Shakira, que é do Barcelona. Tem o Messi, que é do Barcelona também. Não podemos esquecer de mencionar, né, o futebol feminino também aqui no Brasil, né? E quando a gente fala do futebol feminino do Brasil, a gente lembra de quem? Da Marta, né? Lembrando que nós já trabalhamos, desde o começo do ano, esses tópicos que estão sendo trazidos nessa atividade de hoje. Ok, turminha? Vai ficar um form para vocês no grupo lá da sala, para ser respondido, tá? Responder em espanhol, principalmente. Tem alguns alunos que ainda não enviaram as atividades anteriores. A gente já está na terceira atividade, ok, turminha? Terceira atividade desse bimestre. É importante que vocês entreguem essas atividades, façam, porque a entrega da atividade pontua a sua presença. É o feedback que você realmente assistiu à aula. Okay? Como a nossa aula está sendo gravada, a pontuação da sua presença é através da sua atividade. Então, não deixe de fazer. Faça a atividade e tenta manter a pontualidade dessa atividade. Por que eu falo para manter a pontualidade? Porque você acumula atividades e aí, no final, você vai acabar entrando em pânico, em desespero. Faz um mapa mental, né? Mentaliza ali, faz um planejamento. Tá? Faz um planejamento, olha, essa semana de segunda a sexta, lunes a viernes, as disciplinas que você tem, as aulas que você tem um planejamento aí, então você sabe o que vai ser dado naquela semana. E faz no Excel mesmo, ou numa folha de caderno, coloca lá a data, a aula que teve, o exercício que foi dado, tá? Não deixe acumular e não deixe de enviar, tá?